Olá, dando início à aula de Física, Física 2, aula 8. Então, o nosso assunto nesse módulo vai ser a ótica. E vamos começar com as lentes esféricas. Tá? As lentes esféricas, elas são as lentes de óculos, né? Microscópio, lupa, telescópio. O olho humano também tem uma lente, né, que é o nosso cristalino. Então, a gente tem que lembrar que quando a luz atravessa uma lente, ela vai sofrer uma refração. Mas depois eu falo novamente sobre isso. Primeiro, vamos nos fixar a nomenclatura das lentes, o que acontece com a luz nas diversas lentes e assim por diante. Então, nesse próximo slide, a gente vê as lentes de bordas delgadas, ou seja, finas. Aqui vocês sempre vão olhar uma lente de perfil, tá? Sempre de lado. Então, como essa primeira lente aqui, ela tem as duas faces iguais, e esse lado é o convexo, tá? A luz incide por aqui, é o lado convexo. Então, ela se chama biconvexa. Se a gente tem uma lente com um lado plano e outro convexo, a gente cita primeiro o plano, depois convexa. E a terceira lente aqui é côncavo-convexa. Por que côncavo-convexa? Que esse lado, aqui o lado côncavo, que é o lado interno aqui, se a gente continuasse as duas circunferências, tá? Que contém essas faces da lente, a côncavo seria maior, teria um raio maior, tá? Do que a convexa. Então, por isso que a gente tem que citar primeiro o nome da o lado com raio maior, portanto, côncavo convexa. Então, as lentes podem ser de bordas finas, né, ou delgadas, ou de bordas grossas ou espessas. Ó, aqui a gente percebe que elas são bem espessas. Então, a primeira é bicôncava, tá? Os dois lados aqui são côncavos. Se a gente comparar com uma colher, o lado côncavo é ali onde fica, né, a sopa. Aí a plano côncava, esse lado é plano, esse lado é côncavo, e aqui o contrário, é convexo côncava, quer dizer que essa face da direita aqui, ela vai ter um raio maior do que o raio da face côncava. O próximo slide está mostrando os elementos geométricos. Então, a gente tem aqui as circunferências das duas faces. Tá? Aqui o centro de curvatura dessa face daqui. Então, centro de curvatura 1, centro de curvatura 2. Os raios, né? Raio 1, raio 2. E os vértices da lente. A lente, quando a gente trabalha com os elementos geométricos, a gente divide ela em duas partes iguais. Tá? A gente sempre vai ver as lentes de perfil, ou seja, de lado. O comportamento óptico da luz. Aqui também vai depender do meio no qual a lente se encontra. Tá? Depois a gente vai falar sobre o índice de refração e vocês vão perceber. Então, aqui só está um esqueminha, tá? Uma lente, ela é convergente quando a luz incide, aí ela sofre refração dentro aqui do vidro, né? No caso de uma lente de vidro, e os raios se convergem para um ponto que a gente chama de foco. Tá? Então, ó, a luz incide na lente, em qualquer posição, e todos os raios de luz vão se convergir para o mesmo ponto.
Então, essa é uma lente convergente. A lente divergente é uma lente que vai divergir os raios de luz. Vai cada um para uma direção diferente. A gente representa as lentes convergentes e divergentes com setas aqui, ó. Essa seta indica que os raios estão convergindo para o mesmo local, né, para o mesmo lugar, vão se encontrar num ponto e aqui elas vão divergir. Lembrando que numa lente nós temos os dois focos, foco 1 e foco 2. A essa mesma distância, nós temos o centro de curvatura, tá? Então, o centro de curvatura é o centro da circunferência que contém uma das faces. Então, a gente vai ter dois centros de curvatura, um do lado esquerdo, aqui no caso, e um do lado direito. E o foco, ele fica a uma distância, então, equidistante, tá? Do centro da lente, que é esse ponto aqui. Para a gente conseguir obter a posição e a natureza das imagens, a gente vai usar os raios notáveis. Então, aqui tem os raios notáveis de lentes convergentes. Então, lembrando que a gente divide a lente em duas partes. O raio que incide aqui vai se encontrar no foco, tá? Então, o raio que incide na lente paralelo a esse eixo principal aqui, que dividimos a lente em duas partes iguais, ele incide, sofre uma refração dentro do vidro, né? Se for de vidro, claro, e vai se encontrar aqui no foco. Então, todo raio que incide paralelamente ao eixo principal incide no foco. Na figura 2, o raio que incide, que normalmente ele passaria, que vem lá do foco 1, né? Ele passa pelo foco 1, ele vai se propagar paralelo ao eixo principal. Outro raio notável, no quadro 3, um raio que passa pelo centro da lente, ele não muda a sua posição. Então, ele atravessa a lente, sofre um pouco de refração, mas depois ele continua a sua trajetória normal. E o raio que vem, que parte aqui, ó, isso aqui, na verdade, esse 2F, a gente chama de centro de curvatura, tá? Mas eles colocaram F por ser duas vezes essa distância aqui do F1, do foco mesmo, tá? Então, o raio atravessa o centro de curvatura, incide na lente e se refrata, tá? E depois ele passa para o meio novamente, só que atravessa o 2F ali, o próximo centro de curvatura, né? Isso aqui seria o centro de curvatura 1, o centro de curvatura 2, que a gente representa também pela letra C. Aqui, essa imagem não ficou muito legal, não sei se vocês vão conseguir ver, mas dá para ampliar um pouco, né? Aqui tem a construção gráfica de imagens. Então, ó, posição, aqui tem um objeto, né? Uma vela. Essa vela eu vou colocar em 4 posições, né? Frente a uma lente. Então, a primeira posição é quando o objeto está antes do centro de curvatura. Então, aqui está o foco, o centro de curvatura e o objeto aqui. Então, a gente traça 2 raios notáveis. O primeiro é paralelo ao eixo principal.
Ah, o de cima aqui, ó. Ele incide na lente e atravessa o foco, né? O segundo raio notável, ele vai passar pelo centro da lente, não pelo centro de curvatura, tá? Bem pelo meio da lente aqui. Vai incidir, na verdade, no vértice. E continua a sua trajetória normal. No encontro desses raios refratados, vai estar a nossa imagem. No caso, quando o objeto está antes do centro de curvatura, a imagem vai ter uma natureza virtual, tá? Porque ela está atrás da lente. Ela vai estar invertida, ou seja, de ponta cabeça, e vai ser de tamanho menor. No segundo caso, o objeto foi colocado sobre o centro de curvatura. Então, foram traçados novamente 2 raios. A gente tem que traçar no mínimo 2 raios, tá? Desses raios notáveis, sempre obedecendo o caminho que a luz vai seguir. Então, o primeiro também é paralelo ao eixo principal, atravessa a lente e passa pelo foco. O segundo é o mesmo, né? Colocaram o mesmo raio aqui, ou seja, ele passa pelo vértice, atravessa a lente e se encontra, tá? No encontro desses 2 raios notáveis, vai se formar a imagem. Então, essa imagem também tem natureza virtual, está atrás da lente, ela terá o mesmo tamanho e também está invertida. No terceiro caso, a gente coloca o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Ainda podemos usar os mesmos raios notáveis. O primeiro, paralelo ao eixo principal e passa pelo foco. O segundo passa pelo vértice. O encontro dos dois é nesse ponto aqui, o que nos fornece, então, uma imagem virtual maior. Vocês podem perceber que aqui a vela está maior e invertida, né? O quarto caso é quando o objeto se encontra sobre o foco. Traçando os 2 raios notáveis, os principais aqui, paralelo ao eixo principal, atravessa a lente, passa pelo foco e vai embora. O segundo passa pelo vértice e segue a sua trajetória, ou seja, se propaga. Esses 2 raios aqui, eles não vão se encontrar, portanto, não vai haver formação de imagem. A imagem é chamada de imprópria. Nos espelhos acontece a mesma coisa. Se a gente colocar um objeto sobre o foco, o espelho não vai formar imagem porque esses raios, eles não se encontram. Eles seguem paralelos até se encontrar talvez no infinito. O próximo slide. Mais uma vez, os raios notáveis, né? Os que a gente mais usa são esses 2 primeiros, né? O que incide na lente paralelo ao eixo principal aqui e se propaga passando pelo foco. Esse aqui é o contrário, ele vem pelo foco, né? Atravessa o foco, incide na lente e se propaga paralelo ao eixo principal. O terceiro, quando ele incide sobre o vértice, ele não muda a sua trajetória. Claro, sofre um pouco de refração dentro da lente, mas depois ele segue a sua trajetória normal. E o quarto, quando o raio atravessa o centro de curvatura. Ele incide na lente e passa pelo centro de curvatura 2. Ué, coloquei 2 vezes? Ah, não, eu tinha pulado um aqui. Bom, agora a construção gráfica de imagens em lentes divergentes. Gente, eu me confundi aqui. Deixa eu voltar a esse slide.
Essas imagens aqui que se formam depois da lente são chamadas de reais, tá? E não virtuais. Nos espelhos, elas se chamam virtuais, ao contrário, então me confundi. Então, volta. Nas lentes convergentes, tá? As imagens que se formam além ou depois da lente são chamadas de reais e não virtuais. Já ao contrário, aqui, ó, a imagem se forma nesse ponto, ou seja, entre o objeto e a lente. Aí sim é chamada de virtual. Então, aqui eles mostraram que é o seguinte, ó, nas lentes divergentes, a luz ela vai divergir, ela não vai se encontrar num ponto como nas lentes convergentes. Então, o que, que vai acontecer? Primeiro raio notável que foi traçado aqui, paralelo ao eixo principal, ele segue essa trajetória aqui. Então, o que, que a gente faz? A gente prolonga esse raio para esquerda, porque aqui eles não vão se encontrar mesmo, né? Então, e o segundo, aquele que eles podem colocar, esse aqui é mais fácil, ó, o de cima e o de baixo. Passa pelo vértice, ele vai embora, ele não sofre mudança, né, na direção e volta para cá. Então, o encontro desses prolongamentos dos raios que atravessam a lente, né, é que vai nos fornecer uma imagem virtual. Então, imagem virtual se forma antes da lente e as imagens reais depois da lente. Aqui só para mostrar a decomposição da luz, né? A luz que vem lá do sol, ela é uma luz branca, ela atravessa um prisma, tá? Ou uma gota de água, e ela se decompõe nessas cores com várias frequências, né? Então, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul e o anil. Então, forma as cores do arco-íris. Aqui mostrando a refração da luz, né? Essa é uma figura clássica, sempre tem esse exemplo nos livros de física, quando o assunto é refração, dá a impressão de que esse objeto aqui, esse palito, está quebrado, né? Mas é justamente o que acontece, é que a luz, ela vem do ar, certo? Ela incide na água, a luz vai diminuir a sua velocidade. A luz é mais densa do que o ar, então ela reduz um pouco, tá? E dá a impressão de que está quebrado. Então, o que acontece é que a luz ela vai se aproximar de uma reta normal. Então, a gente deve considerar, quando a gente trabalha com refração da luz, o índice de refração. E o índice de refração absoluto é um número que vai nos indicar quantas vezes a velocidade da luz num determinado meio é menor do que a velocidade da luz no vácuo. A gente considera a velocidade da luz no vácuo e no ar igual, tá? Então, C sempre representa a velocidade da luz no vácuo, que é 300 mil quilômetros por segundo, né? Se eu colocar o ar aqui, então, 300 mil divididos pela velocidade da luz no ar, que é um pouquinho menos que 300 mil, mas a gente arredonda para 300 mil também, a gente vai ter o valor 1, né? 300 dividido por 300 igual a 1. Ou seja, o índice de refração absoluto do ar é 1. Quer dizer que a luz vem lá do vácuo, lá do Sol, quando ela entra na atmosfera, ela vai reduzir minimamente a velocidade dela. Então, a gente não vai perceber muito a refração, tá? A mudança de trajetória desse raio de luz.
Então, o índice é importante, na verdade. Aí nós temos o índice de refração relativo. A gente pode comparar a velocidade da luz em dois meios diferentes. Quando a gente compara com a velocidade da luz no vácuo, o índice vai ser absoluto. Agora, se eu fizer uma conta onde eu coloco o índice de refração, por exemplo, da luz no vidro e no diamante, eu vou ter um outro valor, tá? Eu posso fazer uma comparação da velocidade da luz em diversos meios. Então, aqui, por exemplo, o índice de refração relativo do meio 2 em relação ao meio 1. Então, eu vou dividir o índice de refração absoluto do meio 2 sobre o índice de refração absoluto do meio 1. Aqui nós temos, eu coloquei o índice de refração de alguns meios. Por exemplo, eu pulei uma. Depois eu volto. O índice de refração do ar é igual a 1, tá? Porque dividindo a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no ar, vai dar 1. Na água, a velocidade já é um pouco menor, é 1,3. Tá? Então, o índice de refração da luz na água é 1,3. No vidro, 1,5. No diamante, 2,5. Ou seja, a velocidade da luz, quando atravessa um diamante, é 2,5 vezes menor do que a velocidade da luz no vácuo. O índice de refração é um número adimensional, quer dizer que ele não tem unidade. Então, é 1, 1,3, 1,5, 2,5 e ponto final. Agora aqui, isso aqui é importante, muito importante para vocês entenderem. Então, vai depender do meio no qual uma lente se encontra. Ela vai assumir, então, duas naturezas, ser convergente ou divergente. Então, por exemplo, se o índice da lente for maior que o índice do meio, as lentes de bordas finas serão convergentes e as lentes de bordas grossas serão divergentes. Agora, se for o contrário, se o índice da lente for menor que o índice no meio do qual essa lente se encontra, ela vai ser, as lentes de bordas finas serão divergentes e as lentes de bordas grossas convergentes. Isso é importante. Aqui eles só estão mostrando as convergentes e as divergentes, mas se a gente considerar que dentro de um diamante pode ter uma gota de água, né, essa gota de água pode ser uma lente, ela vai se comportar de maneira diferente do que se ela estivesse no ar. Por isso que eu coloquei esse esqueminha aqui para vocês entenderem melhor. Bom, gente, é isso. Qualquer dúvida, essa aula estará novamente vai para o YouTube também. Obrigada.